E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje eu vim falar aqui de um livro muito legal de fantasia que vocês já devem ter ouvido falar, que é Golem e o Gênio. Golem e o Gênio é uma fábula moderna, e isso quer dizer que a gente tem aí personagens mitológicos ou criaturas fantásticas inseridos num contexto mais atual, que no caso aqui é Nova York do século XIX. É praticamente um conto de fadas, e o ambiente, assim, ele é bem retratado, tudo aquilo que você tem na sua cabeça, ele é bem retratado já quando você abre o livro, que a primeira imagem já é uma mostra, assim, né, deixa eu mostrar pra você. Então aqui já representa bastante essa Nova York aí que a gente vai acompanhar na história do livro. Claro, o livro conta a história de um golem e um gênio. Eu não tinha a menor ideia do que era um golem, mas aí com o livro eu descobri que ele é uma personagem da cultura judaica, que ele é feito de barro e que tem uma força muito grande. Então normalmente ele é escravizado, né? Ele seria construído para ele servir a plantações, serviços braçais, enfim. Quando o golem é trazido à vida desse barro aí, né, o bruxo, o mago, né, que constrói, faz lá com a aparência humana, quando ele é trazido à vida, ele sempre vai ter uma frase, uma palavra, que vai ser um comando de destruição. Então se um dia aquele golem sair do controle, fala aquela palavra que tá naquele papelzinho lá guardado, que só o bruxo que criou vai saber, e aí ele se destrói. Isso porque às vezes, devido a eles serem tão fortes, eles acabam usando demais essa força, meio, não ficando loucos, mas assim, meio exagerando naquilo, então eles precisam ser destruídos. E também é fato que o golem sempre vai ter alguém que vai mandar nele, que vai mandar sobre ele. A golem do livro, ela é denominada, né, depois que ela é descoberta, enfim, que a gente conhece ela, dão um nome para ela de Chava. Então a gente vai ver ela sempre no livro como a Chava. Ela é uma golem mulher, que já não é uma coisa tão comum ser uma mulher, e ela também tem algumas outras características que não são tão comuns assim de se acharem num golem. Isso porque o cara lá que pediu para que ela fosse feita, ele queria na verdade uma esposa. Então ele pediu com algumas características que não seriam as características normais de um trabalhador braçal, enfim. O outro personagem do livro então é um gênio. E gênio já é uma figura mitológica que a gente está um pouco mais acostumado aí, que a gente já viu em alguns lugares. Mas confesso que todo o meu conhecimento sobre gênios era Aladdin. E só. E daí eu ficava imaginando o gênio lá no tapete, dentro da garrafa primeiro e andando no tapete voador depois, e só isso. Mas aí a gente vê que tem algumas diferenças, e a principal delas, na verdade, é que eles não vivem nessa garrafa do Aladdin. Na verdade, eles são aprisionados na garrafa por humanos. Como os gênios são muito poderosos, então os humanos querem abusar desses poderes e acabam aprisionando eles, então, em lâmpadas, em garrafas, em qualquer outro utensílio. O gênio tem um sinônimo aí da palavra gênio que é Djinn, espero estar falando certo, e é na verdade como a gente acompanha na maior parte do tempo assim no livro, então não vai falar o gênio e sim o Djinn. E os Djinn são feitos de fogo, então ao contrário aí do barro, agora a gente vai ter um personagem que é feito do fogo. E na história ele foi libertado sem querer de onde ele ficava, lá de uma chaleira onde ele ficava, onde ele estava preso. Ele foi libertado sem querer por um ferreiro, e esse ferreiro acabou chamando esse Djinn depois de Amad, ou Amhad, não sei. A história vai ter alguns capítulos intercalados, então é um pouco da história do gênio e um pouco da história da golem. Isso até eles se conhecerem. Depois que eles se conhecem, a gente vê até alguns flashbacks aí, então um conversando com o outro, um contando a história, né, de um pro outro. A gente vê alguns flashbacks também. A golem mora no bairro judeu e o gênio no bairro sírio. E as diferenças entre os dois locais ficam bem claras conforme a gente vai lendo a história deles. E daí também já é uma grande pegadinha de onde cada um veio a morar em Nova York, né? Então é muito interessante você acompanhar na leitura do livro todas essas diferenças aí das culturas que eles abordam na história. A Golem e o Djinn, eles são bem diferentes, eles têm histórias bem diferentes, idades, tudo eles são muito diferentes, mas eles têm uma coisa em comum que é que eles são voltados para a natureza dele, quer dizer, eles foram criados por um determinado fim e eles não conseguem sair desse fim, eles não conseguem ser o que eles querem, eles têm que seguir a natureza deles. E eles acabam virando amigos justamente por causa disso, né? Como eles são seres muito diferentes, mas eles estão numa situação parecida, então numa terra estranha, com pessoas estranhas, num ambiente estranho. Então a gente vai acompanhar aí essa amizade entre os dois crescendo. E aí a gente vai ver uma parte bem legal na história, que é eles andando por parques em Nova York, pelas ruas de Nova York. Então a autora aí consegue trazer
uma carga descritiva muito legal pra gente, de todo esse ambiente que eles estão vivendo mesmo na época, com essas caminhadas que eles fazem, porque eles não precisam dormir, então eles têm mais tempo que todas as pessoas, e aí eles ficam andando aí pela noite afora, pela madrugada em Nova York. O vilão da história, ele já fica um pouco mais escondido durante uma boa parte, você ouve alguns, né, falando de alguns personagens e você não sabe exatamente quem é o vilão, mas quando você percebe quem é o vilão, quando ele aparece assim, ele chega já e pá, com os 4 pés no peito. O livro também tem bastante personagens secundários que são muito importantes para a história, mas eu não vou ficar aqui descrevendo cada um para não perder muito tempo e nem cortar o seu barato de descobrir eles aí no decorrer do livro. Golem e o Gênio é um livro que eu gostei muito, super recomendo, e principalmente o que eu gostei desse livro aí foi essa coisa da diferença de culturas e eles conseguirem fazer uma história tão legal, tão interessante, misturando todas essas culturas aí, transformando num outro negócio. Apesar do final, ele não é exatamente o final previsível, mas uma certa coisa acontece que eu estava realmente esperando que isso fosse acontecer o tempo inteiro, mas acontece só no finalzinho, então não fiquei chateada com isso. Mas é um livro muito legal e, assim, principalmente por a gente estar falando agora de Trump e muro e guerras e imigrantes que não são aceitos. Então eu acho que esse livro cai assim bem como um exemplo de que como mistura de culturas pode dar certo. Vocês, galera, já leram Golem e o Gênio? Gostam? Mais um livro da Dark Side que é muito, muito bom. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o livro. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito, dá aquele curtir no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo, espalhar para todo mundo que a gente tá aqui no YouTube, no Face e no Scooby também. Obrigada e até a próxima. Tchau!